Joe Biden concede a sua primeira entrevista após o desastre no debate contra Donald Trump e é questionado sobre a desistência à corrida presidencial. Além disso, tocaram no assunto de sua saúde mental e ele alega que teve apenas uma noite ruim. Mas muitos de seus apoiadores dizem que ele deve apresentar um exame de sanidade mental. Se aproveitando das dificuldades do seu adversário, Donald Trump faz postagem zoando Biden e pedindo: não desista da sua candidatura porque ela é muito poderosa. Além disso, no episódio de hoje vamos dar repercussão à importante eleição presidencial no Irã, que elegeu um reformista, alguém muito mais moderado que o antigo presidente e pode alterar completamente a política no Oriente Médio e a relação com o Ocidente. Se você quer entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. E Donald Trump não está deixando barato toda a situação de dificuldade que Joe Biden tem passado. Biden acaba de dar uma entrevista exclusiva à rede de televisão ABC nos Estados Unidos e fala sobre diversos pontos de sua campanha, pontos que são extremamente tensos, e o Donald Trump não deixa barato e zomba da capacidade do atual presidente de ir até o fim com a sua campanha. Para você entender tudo, como sempre, segue aqui a primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje. G1 diz assim na sua manchete: perguntas sobre capacidade cognitiva, pressão por desistência e Trump. As respostas de Joe Biden durante a entrevista decisiva. E de fato, tudo que Donald Trump fizer a partir de agora será decisivo. Ele tem enfrentado uma pressão muito grande a partir do debate que foi desastroso. Ele, que estava caminhando ali muito junto de Donald Trump nas pesquisas, caiu bastante, cerca de 10 pontos, e se a eleição fosse hoje, ouso dizer que Donald Trump ganharia sem grandes dificuldades, até porque nos Estados Unidos a eleição não é obrigatória, ou seja, ou melhor, o voto não é obrigatório, a eleição é obrigatória sim, mas o voto não é obrigatório, e essa situação de fragilidade que o Biden tem demonstrado pode fazer com que boa parte dos democratas não irem votar, naquele sentimento tipo, já perdi, então não vou participar dessa situação, dessa eleição, e isso fazer com que os republicanos votem em peso, fazendo essa diferença que hoje é de 10 pontos, aumentar ainda mais. Mas vamos ver aqui exatamente quais foram os pontos abordados nessa entrevista exclusiva. Letrinhas pequenas para você. Abre aspas para o presidente Joe Biden. Está tudo bem com a campanha. O debate foi apenas uma noite ruim. As pesquisas de intenção de voto que mostram Donald Trump na liderança estão erradas. Essas foram algumas das declarações feitas por Joe Biden. Antes de seguir para os próximos parágrafos, o que você acha dessas palavras de Joe Biden? Você realmente acha que foi apenas uma noite ruim, ou o presidente, que já passa dos 80 anos, estaria de fato com sérios problemas de saúde para poder enfrentar aí todos os problemas que acabam envolvendo uma campanha eleitoral? Seguindo aí, próximo parágrafo. Ao ser questionado se aceitaria fazer um teste cognitivo e divulgar o resultado, Biden deu a entender que o cargo de presidente já requer essa habilidade. Abre aspas. Eu faço um teste cognitivo todos os dias, fecha aspas, afirmou Joe Biden. Ou seja, como se o fato dele ser presidente dos Estados Unidos, que com certeza é um cargo de extrema pressão, isso já seria um teste cognitivo. Mas eu vou além, tá? Eu acho que o fato dele ser presidente pode ser inclusive um agravante à sua condição, que claramente é extremamente frágil. E olha, eu não tenho dúvidas que o fato dele fazer um exame, caso ele topasse fazer isso e mostrar os resultados, e esses resultados eventualmente apontando que ele não tem nenhum problema, seriam muito benéficos a ele. Contudo, fazer um exame também tem um lado negativo. Imagine que saia ali que de fato ele tem algum tipo de problema. Basicamente, ele estaria enterrando a sua capacidade, o seu poder em concorrer contra o Donald Trump, principalmente o Donald Trump sendo esse debatedor, esse interlocutor completamente enérgico, um cara que está sempre ali se movimentando, tem palavras muito duras e muito fortes. E aí talvez você esteja pensando assim: Tobias, mas toda essa questão da capacidade do Trump, perdão, a capacidade do Biden de ser o candidato devido a problemas de saúde e sua fragilidade, não seria uma espécie de comportamento capacitista?
das pessoas que o criticam? Deixa eu te falar por que eu acho que neste caso não. Como eu disse agora há pouco, o cargo de presidente dos Estados Unidos talvez seja o cargo de maior pressão do mundo, seja o cargo de maior responsabilidade neste planeta, porque de fato os Estados Unidos ditam regra no planeta Terra. Nenhum país do mundo é tão importante quanto os Estados Unidos, e isso é ponto pacífico. Existem outros países poderosos, mas nada como a influência americana nos mais diferentes ramos da sociedade, da vida econômica, da geopolítica internacional, da área militar, enfim, de tudo que rege aí basicamente o planeta. Só que agora o mundo está se desenhando no seguinte cenário. Basicamente, todo aquele processo de globalização, de integração, de livre comércio entre o planeta está girando ao contrário, ou seja, o mundo está se dividindo. E como eu tenho falado sempre aqui, em pelo menos dois blocos. O bloco do Ocidente, que claramente será liderado pelos Estados Unidos, baseado ali na OTAN, e o Oriente. Mas quando eu digo Oriente, não significam todos os países do Oriente, mas sim o eixo das ditaduras. A China, a Rússia, a Coreia do Norte, o Irã e alguns outros países que vão acabar se alinhando a esse eixo das ditaduras. Sendo assim, a partir de agora, a capacidade do presidente dos Estados Unidos, o grande líder do mundo, e principalmente desse bloco ocidental, de negociar, de pressionar, de se mostrar firme, de se mostrar forte, vai ser cada vez mais importante. E a própria aparência do Biden neste momento é uma aparência de fragilidade. E querendo ou não, na comunicação não verbal, essa aparência é extremamente importante. Preste bastante atenção no comportamento do Donald Trump quando ele era presidente dos Estados Unidos. Pode procurar aí na internet. Todas as vezes que ele iria cumprimentar um líder de um outro país, ele fazia questão de dar um aperto de mão muito forte, mostrando ali exatamente a sua imponência, a sua importância. Fazia questão de, ao tirar foto, estar sempre numa postura ereta, né? O queixo para cima, sempre no centro das fotos. Ou seja, ele colocava muita informação, ele passava uma impressão de poder, exatamente o que ele quer fazer, transformando novamente os Estados Unidos na principal potência. Bom, os Estados Unidos nunca deixou de ser a principal potência, mas meio que essa potência está ficando mais apagada com o crescimento, principalmente da China e com a Rússia aí, fazendo essas ações, por exemplo, na Ucrânia. Então ele quer voltar a trazer essa imagem americana de país poderoso, coisa que neste momento o Biden meio que não conseguiria. Mas você, o que você pensa disso? Dessa imagem fragilizada que o Biden passa? E principalmente, você acha que o Biden deveria fazer um exame com relação às suas capacidades cognitivas e mostrar isso para a opinião pública dos Estados Unidos e, por que não, para o mundo inteiro? Coloca aqui nos comentários, quero saber aí, claro, a sua opinião. Mas seguindo aqui, porque outros assuntos também foram abordados. Quando o assunto foi a capacidade de derrotar Trump, Biden respondeu, abre aspas, eu não acho que há outra pessoa mais qualificada para ser presidente ou vencer essa corrida do que eu. Olha, quando ele fala isso, ele coloca ainda mais pressão sobre a sua candidatura. É porque é como se ele estivesse invalidando todas as outras lideranças do Partido Democrata, justamente para que só ele possa ser esse concorrente. E olha, isso pode levar os Estados Unidos a cair de forma até mais fácil na mão do Donald Trump. Seguindo, a calma de Biden na entrevista contrasta com o que acontece nos bastidores. Atenção como o Partido Democrata tem se movimentado. Neste domingo, dia 7, ou seja, exatamente hoje, deputados do partido do presidente vão se reunir para discutir o futuro da candidatura do democrata. Embora eu já tenha dito aqui, repito, só vai haver uma substituição caso o próprio Biden queira. Eu duvido que o Partido Democrata vai retirá-lo à força, tirando ali o apoio dele. Fontes disseram à imprensa americana que o grupo está disposto a preparar uma carta e pedir formalmente para que Biden desista da tentativa de reeleição, que na minha visão, pelo menos neste momento, do jeito que as coisas estão postas, seria a melhor coisa a acontecer para os democratas, porque senão, para mim, né, no meu entendimento, eles já começam meio que derrotados nessa campanha presidencial. Mas o que você acha aí
a respeito disso? Você acha que existe uma alternativa para que o Biden seja efetivamente o candidato e eventualmente ganhe? Tem uma questão aqui importante que eu queria destacar com vocês. Existirão outros debates, tá? E o que eu acho que pode acontecer nesses próximos debates? Que o Biden vai ter que tomar alguma coisa ali para ficar ali mais ligadão. De repente vai ter que tomar ali um whey protein, vai ter que tomar, né, algum tipo de medicamento para se mostrar mais enérgico, para se mostrar mais com vigor. Porque senão, se tiver mais um debate ou mais uma entrevista aonde ele demonstra essa fragilidade, aí para mim já era. Aí você pode entregar aí completamente para o Donald Trump a faixa de presidente, porque na minha opinião é o que vai acontecer, mas eu quero saber para você o que você pensa a respeito disso. Agora é o seguinte, o Donald Trump não perdeu tempo depois dessa entrevista à rede TV ABC e já foi lá dizer o que ele pensa e fazer ironias com relação à capacidade aí mais frágil do presidente Joe Biden. CNN Brasil diz assim, Trump zomba de Biden e diz que ele deve, abre aspas, seguir com a campanha. Bom, é claro que pro Trump tudo que ele mais quer é que o Biden seja o seu adversário, principalmente nessa situação que ele se encontra. Letrinhas pequenas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesse sábado, dia 6, que acha que o presidente Joe Biden deve seguir com a sua campanha presidencial em meio a apelos de alguns democratas para que Biden desista. Olha só a ironia perversa aqui do Donald Trump. Abre aspas para o ex-presidente. O desonesto Joe Biden, ou seja, já sendo agressivo, deve ignorar os seus muitos críticos e seguir em frente com entusiasmo e força com a sua campanha poderosa e de longo alcance, fecha aspas, escreveu Trump em um post sarcástico nessa rede social aqui, que não é o Twitter, né, ou o X. Lembrando que o Donald Trump havia sido banido, né, lá do X, quando o X ainda não era, quando o X ainda era o Twitter, no caso, né, quando ele não era do Elon Musk. Na verdade, essa rede social, se eu não estiver enganado, é uma rede social do próprio Donald Trump, porque quando ele foi banido, ele criou a sua própria rede social para poder ter aí a tal da liberdade de expressão. O que você acha aí dessa postura do Donald Trump? No mínimo deselegante, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Mas aí nessa campanha presidencial tão polarizada, né? O Brasil vive muito essa questão também dos Estados Unidos. O que acontece aqui é muito parecido com o que acontece lá. Então, Donald Trump utilizando aí todas as suas armas, inclusive o seu sarcasmo. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloca aqui nos comentários. Mudando de assunto, vamos sair da América, dos Estados Unidos e vamos lá para o Oriente Médio, falar especificamente do Irã, que nesse momento, claro, é o país mais importante do Oriente Médio, com muita influência numa série de países da região e quase todos eles contra Israel. Você sabe o que aconteceu lá? Eleições presidenciais, depois que a queda do helicóptero vitimou o ex-presidente do país, o Raisi, que era um ultraconservador, e agora, nessa nova eleição, olha, surpresa para geral. Tudo pode mudar no Irã a partir desse momento. Se liga aí na reportagem que eu trouxe para você. Isto é, diz assim, Massoud Pezeshkian. Pode se acostumar com esse nome porque ele vai começar a ser muito comum na mídia como um todo e, obviamente, aqui no canal todas as vezes que falarmos sobre Irã e sobre o Oriente Médio de maneira geral. O presidente eleito do Irã a favor de uma maior abertura. É isso mesmo que você ouviu. Por isso que eu coloquei no título logo aqui em cima que tudo, mas tudo mesmo pode mudar no Irã, uma vez que o atual presidente é um reformista, aliás, atual não, né? Presidente eleito, ele é um reformista, não deixa de ser muçulmano, não deixa de ter ali todas as questões que envolvem a cultura islâmica, principalmente xiita do Irã, mas que vê com olhos diferentes o Ocidente, as pautas de costume, o papel da mulher naquela sociedade, o programa nuclear iraniano, ou seja, muita coisa pode ser diferente. Agora, a pergunta que fica aqui, será que ele realmente tem poder de fazer grandes mudanças? A resposta é sim e não ao mesmo tempo. Pô, Tobias, lá vem você ficando em cima do muro. Afinal, é sim ou não? Vou te explicar por quê, tá? Lá no Irã existe uma característica muito específica e até interessante. Embora exista o presidente, e obviamente o presidente tem influência, tem poder, a grande verdade é que quem manda no país é a autoridade religiosa, que lá é chamada de Ayatollah. Ayatollah
Khamenei é o ayatolá no momento e ele é um conservador. Então, ele é quem realmente dita as regras, principalmente na questão dos costumes dentro do Irã. Gente, o Irã tem uma polícia de costumes, só para você ter uma ideia que já está envolvida em uma série de polêmicas, de graves problemas, na verdade, com relação a direitos humanos, bem recentemente, inclusive. Não dá para ficar comentando muito isso aqui, porque você sabe, né? A plataforma aqui é bastante sensível. Mas esse presidente, como tem sido dito, ele é um reformista. E por conta disso, ele vai tentar principalmente se aproximar do Ocidente. Vou te explicar tudo direitinho aqui antes das letrinhas pequenas. Por que que ele acabou vencendo? Ou seja, a população iraniana escolheu um moderado, um reformista. A principal questão é a pauta econômica. E eu sempre digo aqui, tá? Populações inteiras podem se submeter a regimes autoritários. Agora, quando a questão da política afeta diretamente a economia, dói no bolso e a qualidade de vida das pessoas muda, regimes inteiros podem cair. É exatamente o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética. E a China só se mantém como um país socialista do jeito que é, porque ela conseguiu fazer uma grande reforma econômica lá no governo de Deng Xiaoping, depois aí da morte do Mao Tse-tung, fazendo ali reformas capitalistas. E o Irã hoje vive um sério problema econômico. E por que esse problema econômico existe? Porque o Irã é um dos países mais sancionados do mundo, junto com a Rússia, junto com a Coreia do Norte, junto com a Venezuela. E por que o Irã é sancionado? Devido ao seu programa nuclear e à sua vontade de desenvolver a sua bomba atômica que colocaria em risco todo o Oriente Médio. E esse presidente visa exatamente se aproximar do Ocidente para diminuir essas sanções ou até, quem sabe, acabar com elas. Lembrando que o Irã já teve um acordo nuclear feito lá em 2015 com a ONU, especialmente com os Estados Unidos, lá no governo de Barack Obama ainda, e isso fez com que essas sanções fossem bloqueadas, ou seja, que não acontecessem mais as sanções, que voltaram no governo Trump, principalmente com a volta do Irã a querer aí construir essa sua bomba atômica. Então ele vai tentar se aproximar do Ocidente, mas não só isso, mais liberdade de expressão para o povo iraniano, liberando algo, por exemplo, como internet, que no Irã, assim como em Cuba, assim como na maioria dos países socialistas ou ditatoriais, não é liberada. Rever a questão do uso do véu islâmico ou da obrigatoriedade do uso de véu islâmico por parte das mulheres, ou seja, são muitos pontos que esse presidente vai acabar se chocando contra a autoridade religiosa maior, que é o ayatolá. Mas a sua eleição com mais de 50% dos votos, 53,6% dos votos, mostra que grande parte da população do Irã quer exatamente esse Irã mais moderno, mais aberto ao Ocidente e não tão fechado como tem sido nesses últimos anos, o que prejudica drasticamente a qualidade de vida dos iranianos. Um outro ponto que vai ser muito importante é como o Irã vai se posicionar na influência que ele tem no Oriente Médio, principalmente com aqueles grupos que você sabe quais são, que não posso dizer o nome aqui, mas aqueles grupos que causam problemas, principalmente para Israel e para o mundo como um todo. Estou falando daquele que atua no Líbano, estou falando daquele que atua na faixa de Gaza, aquele que atua lá no Iêmen. Então todos esses países, todos esses grupos que recebem grande apoio do Irã, talvez agora tenham aí a importância reduzida, principalmente porque esse presidente pode rever esse apoio que o Irã fornece aos grupos. Mas vamos lá, letrinhas pequenas para você entender. O presidente reformista Massoud Pezeshkian, vencedor das eleições presidenciais iranianas, defende um Irã mais tolerante na esfera social e mais aberto ao Ocidente. Após liderar o primeiro turno das eleições antecipadas de 28 de junho, o presidente eleito, de 69 anos, obteve cerca de 53,6% dos votos contra o ultraconservador Saed Jalili, de acordo com os primeiros resultados oficiais divulgados nesse sábado. Ou seja, olha o recado claro que a população, os eleitores do Irã estão mandando. Haviam dois candidatos no segundo turno, um ultraconservador, muito semelhante ao presidente que acabou de sair devido à queda do helicóptero, e um reformista. E o reformista ganhou. Ou seja, a população iraniana não está mais suportando esse país tão fechado, tão bitolado, tão antidesenvolvimento e ocidente como o Irã tem sido nos últimos anos. Para finalizar, sua vitória aumentou as esperanças dos reformistas iranianos após anos de domínios de conservadores e
ultraconservadores. Mas é claro, como eu disse aqui, não significa que imediatamente essa eleição vai mudar tudo lá no Irã, porque ainda existe a questão do Ayatollah, que é o líder religioso. Mas tenho notícias aqui. O líder religioso do Irã também poderá ser substituído nos próximos anos. E aí, será que a influência desse novo presidente reformista pode influenciar, inclusive, a substituição do líder religioso Ayatollah Khamenei? Bom, quero saber o que você pensa de tudo isso, desse possível novo posicionamento do Irã na geopolítica internacional com a eleição desse presidente mais moderado. Você aí acha que a situação vai melhorar para o povo iraniano? Principalmente que a pressão no Oriente Médio vai arrefecer nesse momento aí de conflito de Israel com os seus vizinhos, seja na faixa de Gaza, seja no Líbano? Quero saber sua opinião. Coloca aqui porque os comentários são muito importantes. Agora, claro, se você chegou até aqui, gosta do meu trabalho, dá essa força, dá essa moral, clica bem aqui ó, na logo do canal que está aparecendo, se inscreve, badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, porque, galera, geopolítica e informação de qualidade às 6 horas da manhã, na hora que você está acordando, tomando seu café, indo para o trabalho, ou até mesmo no domingo, você só vai encontrar aqui. Então clica aqui, dá essa moral e ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí. Eu te espero aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Beijo do top, fica com Deus. Fui.